Me parece que tem aí uma encruzilhada. O governo federal precisa investigar e punir os autores destes atos de terrorismo. Ao mesmo tempo, o governo começa com essa missão que não é nada popular e que alimenta ainda mais uma narrativa desse pessoal radical de perseguição política. Isso não vai, de certa forma, nos tornar ainda mais divididos, ou seja, isso, de certa forma, essa necessidade que existe, que é de você investigar e punir exemplarmente esses terroristas, não vai acabar nos tornando ainda mais divididos? E a segunda é sobre essa reunião com os governadores. O quanto estará na pauta, deve estar na pauta, a preocupação dos governadores com suas polícias militares. Dora. Oi, Ellen, é o seguinte, eu acho que somos agora refém dessa situação, porque você tem razão. Quando essa reação suscitar um outro tipo, uma contra-reação, eu acho que é essa dinâmica do mal, essa nefasta dinâmica, vai tomar conta do cenário brasileiro. Acho sim, o governo vai precisar saber lidar com isso, não subestimar, porque o que houve ontem, com todas as falhas, quer dizer, com essas falhas mostram que houve uma subestimação da capacidade de organização e mobilização desses movimentos, que, olha, eu não duvido que tenha alguma ajuda do exterior, evidentemente que tem aí alguma articulação bastante poderosa que precisará ser deslindada, precisará ser exposta, porque essa mobilização com essa quantidade de gente não acontece por geração espontânea, óbvio. Uma ousadia desse tamanho, ela só pode estar lastreada numa certeza de que haveria uma certa permissividade para que aquilo acontecesse. Como a Natália estava dizendo agora, gente, é um inferno entrar no Congresso, inferno assim, no sentido de que é difícil, né? Entrar no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto, como é que essa gente consegue invadir? Então tem aí alguma coisa muito grande que precisa ser desvendado. O governo federal ainda não está falando claramente sobre isso, mas óbvio que há investigações nesse sentido, não é? Por isso que aconteceu ontem, a própria magnitude do acontecimento mostra que não é algo assim espontâneo, inocente e sabe, um fruto de umas pessoas ali amalucadas. Não, isso é muito mais grave. E aí o governo federal está vendo que precisará lidar com isso. Eu acho que por muito tempo ainda. Acho que seremos reféns dessa situação. Quanto à sua segunda questão, Ellen, sobre os governadores, que você disse a preocupação, como é que é? Não compreendi bem a pergunta. É a preocupação dos governadores com as suas polícias militares, porque ontem, assim que isso aconteceu, a gente percebeu, né, nas redes sociais, todos os governadores começaram a se manifestar, a condenar os atos, e alguns deles a dizer o seguinte: olha, aqui nossas forças de segurança estão acionadas, elas estão a postos, já para tentar afastar, deixar fora aí possíveis atos nos seus estados. Mas a gente não sabe, e é isso que eu acredito que hoje deve ser pautado com o presidente Lula, o quanto as polícias militares nos estados estão ou não cooptadas pelo bolsonarismo, porque a do Distrito Federal foi o que vimos ontem. E nos outros estados? Isso com certeza deve estar na pauta de hoje, lá nesse encontro com o presidente Lula, né? Uma coisa é o Tarcísio, são as palavras do Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo. Outra coisa são as atitudes dos policiais ali na linha de frente para lidar com esses criminosos, né? Exatamente. Eu acho que essa reunião é uma tentativa, uma reunião para haver uma concertação, uma ação conjunta, uma estratégia conjunta
dos governadores com o governo federal, porque governadores, eles são os comandantes da polícia, polícias militares estão sob a jurisdição dos governadores. Então, ali vai ser organizada, tenho certeza disso, as linhas para uma ação conjunta. Quando a gente tem uma convocação de todos os governadores, uma reunião como essa, já é um sinal evidente de que o governo federal, aquilo sobre o qual eu estava me referindo antes, enxerga, percebe que não é algo isolado, que não é algo que possa ser subestimado, menosprezado, tirado por menos. Quando você tem todos os chefes de poderes executivos reunidos para traçar uma linha de condução, isso evidencia essa preocupação que não está ainda explicitada, dita, exposta, porque são coisas que precisam ser investigadas, mas é claro que está no radar dos governadores, do governo federal, uma ação orquestrada, criminosa, poderosa, com muito dinheiro e não duvido nem um pouco, com ligações estreitas com grupos desse tipo sediados no exterior. Não sei onde, Estados Unidos, enfim, não sei onde, mas que evidentemente isso tem uma ligação, não há dúvida. E isso fará parte da reunião de hoje do presidente com os governadores.